Roda a vinheta! Bom dia, eu sou a Thaia que vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre Jefté peleja contra os Efranitas, que se encontra em Juízes 12, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Safom e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos, porque, pois, subsistes hoje contra mim, para me combatertes. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, de Gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os Gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduz a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quer passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu Efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam, pois Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Em Juízes 12, vemos que mais uma vez os efraimitas ficaram chateados com Jefté por não terem sido convidados para a batalha, e mesmo diante das explicações de Jefté sobre a direção do Senhor, eles não se acalmaram e houve grande combate entre eles com a vitória de Jefté. Haverão muitas situações como essas em nossa vida, de incompreensão, de batalhas geradas pela falta de amor, de desgastes emocionais, de rupturas, enfim. Em todas estas situações, precisamos nos apegar ao Senhor, fazer dele nosso socorro e refúgio. Apenas Ele é poderoso para manter a nossa alma animada, mesmo em tempos de turbulências e dor. À sombra das asas do Senhor, estamos seguros, não apenas dos ataques externos, mas também dos internos. Muitas vozes nos cercam para emitir palavras de morte, dor, angústia, e quando estamos escondidos em Deus, esses ataques são repelidos. Além disso, o conforto das asas, a maciez delas, nos aconchegam e acalmam, pois bem, este lugar está aberto e há disposição de qualquer um que deseje se aproximar. Explicação e significado de Juízes 12. O significado de Juízes 12 relata a peleja de Jefté contra os efraimitas. Mais uma vez, os efraimitas ficaram ofendidos por não terem sido convidados para a batalha, a tribo mais forte de Israel. Eles atravessaram o Rio Jordão no território oriental para reclamar com Jefté e lutar se necessário. Jefté é a tribo de Efraim. Jefté respondeu que há anos as tribos orientais pediam ajuda de Efraim, mas nunca a recebiam, porque eles deveriam pedir novamente. Os efraimitas responderam acusando as tribos do leste de terem fugido de Israel. Mas quando eclodiram as lutas entre os dois grupos, os efraimitas foram os que fugiram. Os soldados de Jefté interromperam sua fuga no Jordão. A tentativa dos efraimitas de se disfarçar e passar pelo posto de controle não teve êxito, porque seu discurso os traiu como efraimitas. Tendo libertado seu povo, Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos, então morreu, e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. 3 vezes subsequentes são listados: Ibazar,
Elon e Abdon, mas pouco se sabe sobre eles. Pelo tamanho de suas famílias, parece que eram pessoas de riqueza e influência. Estaremos orando ao Senhor. Deus, meu Pai, meu tudo. Senhor, quero te pedir perdão, Pai, por todos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, quero te entregar a vida de cada um que está aqui, ó Pai, ouvindo, Senhor, essa mensagem, ó Pai. Senhor, aqui a gente vê, Pai, que fala sobre essa pessoa tão querida por ti, Pai, porque ele foi um homem de fé também, Senhor, na Bíblia, Pai. Jefté, Pai, ele ofereceu sua filha, Pai. Ele ofereceu aquele que seja primeiro, ó Pai, da casa dele, Pai, como holocausto. E foi sua filha que saiu, e mesmo assim ele ofereceu sua filha para que cumprisse o voto que ele fez contigo, ó Pai. Ele foi um homem de fé, Senhor. Ó Pai, queremos te pedir, Pai, que como o Senhor nos ensinou, mostrando tantos homens de fé na Bíblia, o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Pai, fortalecer a nossa fé, ó Deus, em Ti, Pai. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Pai, Teu aqui na terra, Pai, a cada dia, ó Senhor. Que nós possamos, Pai, levar a Tua mensagem até os confins do mundo, ó Pai. Que a cada vídeo postado aqui, Senhor, a cada mensagem dita aqui, ó Pai, essas pessoas possam aprender mais de Ti, mais do Teu amor, mais do que o Senhor quer falar com elas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Em nome do Teu Filho que eu te agradeço, ó Pai. Em nome do Teu Filho que eu te peço, já te agradeço, a gente dá vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Sobre os juízes Ibizá, Elon e Abdon. Se encontra em Juízes 12, do versículo 8 ao 15, que diz assim: Depois dele, julgou a Israel Ibizá de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizá e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Eliel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Itel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Estarei explicando. Juízes 12, do versículo 8 ao 10, Ibizá, o nono juiz de Israel, permitiu que seus 30 filhos e suas 30 filhas se casassem com estrangeiros. É interessante notar que o juiz que antecedeu e o que se seguiu a Jefté, que não tinha filhos homens, tiveram ambos 30 filhos. Juízes 12, do versículo 11 ao 12, Elon foi o 10º juiz. Juízes 12, do versículo 13 ao 15. Abdon foi o 11º juiz, e como Jair e Ibizá teve muitos filhos, ele também possuía riquezas. Ibizá e Abdon exibiram riqueza e poder nas tribos. Belém não, a cidade de Judá, onde Jesus nasceu, mas outra do mesmo nome na de Galileia. Provavelmente a Belém no oeste de Zebulon. Casou fora, isto é, fora do clã, ou até da tribo. Isto indica o destaque da família. Ibizá tinha uma política definida quanto a fortalecer sua posição através dos casamentos mistos. Ele casou as 30 filhas com homens de outras tribos e também tomou 30 filhas de outras tribos para seus filhos. Esta informação foi registrada para mostrar que Ibizá foi um grande homem e tinha muita influência. Além disso, o fato de que viveu para ver
60 filhos casados indica que teve vida longa e próspera, apesar de ter governado Israel por somente 7 anos. Possivelmente, os seus últimos, talvez, ele tenha alcançado a posição de juiz, por causa da política de construir relacionamentos amigáveis com outras tribos, através de casamentos mistos. Houve paz durante a sua liderança. Elon, o nome significa um terebinto. Os orientais geralmente adotavam nomes de árvores. Abdon, 40 filhos são mencionados, somente os membros da família do sexo masculino. Sem dúvida, ele teve muitas filhas também. Novamente, a família numerosa é citada como evidência de riqueza e posição. Também demonstra a difusão da poligamia entre aqueles que podiam custear várias esposas. Jeriel significa adorando. Esta é a primeira ocorrência de um nome que mais tarde se tornou famoso entre os judeus e que aparece somente neste verso. Eliel, que aparece posteriormente foi líder de o Eliel, que aparece posteriormente foi líder de uma das escolas de pensamento judaicas, pouco antes do tempo de Cristo, e é considerado como o maior de todos os rabis judeus. 70 jumentos, Abdão tinha poderes e riquezas virtualmente como uma realeza. Região montanhosa das Amalequitas, desconhece-se o fundo histórico dessa referência, a não ser nessa passagem os Amalequitas estão associados ao Negueb. Os Amalequitas fixaram residência no Negueb, ao sul de Judá. No entanto, o nome desse local indica que em certa época eles avançaram para o norte, até a região de Efraim, numa incursão que fez com que seu nome fosse atribuído a essa área particular. Eles podem ter sido derrotados lá, ou um pequeno número deles pode ter sido autorizado a estabelecer-se na região em épocas anteriores. Que Deus possa falar ao seu coração grandemente através dessa mensagem. Que você possa ser, a cada dia, instrumentos nas mãos do Senhor. Estaremos orando a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo, ó Pai. Obrigado, Pai, por essa mensagem, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa manhã, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser, Pai, cada dia fiéis ao Teu nome, Senhor. Senhor, que nós possamos ser instrumentos Teus, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a gente possa meditar no que foi lido aqui, que nós possamos meditar em cada mensagem, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações nesse mês de fevereiro, ó Pai, que foi, Senhor, mensagens abençoadoras que nos ensinou bastante, ó Pai. Muito obrigado por cada mensagem trazida no mês de fevereiro. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Muito obrigada pelo Senhor estar cuidando da gente nesse momento de pandemia e em todos os momentos da nossa vida, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a dar valor, Pai, àquelas pessoas que nós precisamos valorizar, aquelas pessoas que precisam, Senhor, ouvir, Pai, a Tua voz que nos leva até elas, ó Pai. Que nós possamos dar valor, Pai, a cada momento que nós vivemos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te peço e eu te agradeço. A gente da vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!